Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Cultura, que trata agora de sociabilidade e política. O tema de hoje é um dos mais fundamentais dessa área, o choque entre individualidade e coletividade e o interesse moral que permeia esse choque, a própria divisão conceitual filosófica entre o patrimônio da individualidade, por assim dizer, o registro da individualidade enquanto espaço de formação, né, de identidade, de iniciativa, de liberdade, e o registro, o espaço, o âmbito da coletividade, que é onde nós geralmente entendemos a noção de responsabilidade diante do outro, solidariedade e às vezes também de uma identidade expandida, como nós já mencionamos brevemente quando tratamos da família no episódio anterior. Essa noção ela é tão fundamental que surgiu com a própria civilização. As primeiras ideias políticas do mundo, pelo menos do mundo civilizado, tem muito a ver com esse choque entre individualidade e coletividade. Isso aparece no pensamento grego, mas talvez apareça mais claramente no pensamento chinês. Nós temos, por exemplo, um pouco depois dos trabalhos de Confúcio e Lao Tzu, que são os pensadores mais famosos, criadores das grandes linhas de pensamento chinês. Nós temos o Mo-Tzu, que é um sujeito que viveu mais ou menos no período de Platão e que é o pai da meritocracia chinesa, um conceito bastante enraizado também na cultura chinesa e que se opõe à velha ideia, principalmente confuciana, né, da geração anterior, de um privilégio da família, dos ancestrais ou do âmbito social, né, da camada social a qual pertence o sujeito, e em detrimento de desconhecidos, por exemplo. Existiria uma preferência ética, né, uma importância ética mesmo maior para o pensamento confuciano, pelo menos de acordo com a percepção de Mo-Tzu, em relação a esses próximos, aqueles que são os mais próximos, né? Então eles seriam preferidos em detrimento dos distantes, dos estrangeiros, dos desconhecidos, por exemplo, diante dos quais não o mal, mas uma certa indiferença ou uma certa não responsabilidade seria tolerável. Então Mo-Tzu é um grande individualista, vai apresentar um conceito muito universal de moralidade, uma moralidade que está ligada a um amor indistinto a todos, né, a toda a humanidade, sem nenhum tipo de restrição, de condição, e também vai enfatizar muito as consequências sobre o próprio indivíduo da moralidade. Por exemplo, num pós-vida, né, Mo-Tzu vai falar muito da vida após a morte e de como o bem e o mal plantado em vida seria colhido num pós-vida. Esse tipo de pensamento, aliás, ele tem muito a ver com o individualismo ético, ou com a tendência individualista. Oposto diametralmente a esse tipo de meritocracia, o individualismo meritocrático do Mo-Tzu, está o legalismo. O legalismo é o coletivismo chinês ou o positivismo jurídico, se a gente puder usar essa analogia anacrônica, claro, do pensamento chinês, né? Seria o positivismo jurídico chinês, ou um proto-positivismo jurídico. O que significa isso? Significa que a lei ela tem primazia absoluta sobre o indivíduo, porque a lei é a cola social e não se concebe outra moralidade ou outra legalidade além da instituída. Então a ideia de que possa haver um choque entre o indivíduo e o Estado, entre o indivíduo e a lei estabelecida, ela é varrida para fora do cenário das possibilidades de ação humana. Então, para o legalismo, o que se espera do homem é que ele obedeça à lei independente do que a lei diga.
E, claro, em alguns momentos isso evidentemente é problemático, porque há leis injustas, mas o legalismo chinês ele tem um ponto interessante do seu discurso, na sua argumentação, que é lembrar que, independente da lei ser justa ou injusta, o que sustenta a cola social é a igualdade das regras. E a igualdade das regras ela só pode se dar na prática através das regras estabelecidas. Então você não pode criar um sistema moral inventado, né, o que é razoável de se concordar, e você também não pode confiar num sistema ético como o de Confúcio ou o de Mozi, por exemplo, porque esses sistemas éticos, eles, embora pretendam universalidade, eles podem, no final das contas, ser inventados e estarem ligados, estarem condicionados à forma como aquele pensador específico formulou o sistema pretensamente universal. Então, esse conflito entre meritocracia de Mozi e legalismo é um dos conflitos importantes do pensamento chinês, tão importante quase quanto o conflito entre uma espécie de ênfase na sociabilidade de Confúcio, uma ênfase na naturalidade, no estado de natureza de Lao Tzu. Nós vamos encontrar também analogias, não analogias propositais, né, mas analogamente vamos encontrar pensamentos muito semelhantes, por exemplo, na própria Bíblia, no conflito paradigmático de Abraão, que tinha que obedecer o mandamento de Deus, tido como a moral universal ou a imposição cósmica, e, ao mesmo tempo, para a sua moral individual, para a sua consciência individual, parecia valer uma outra lei moral, que era de preservar a vida do seu filho Isaac. Então, diante desse drama, Abraão tem ali que pesar as possibilidades, porque ambas as formas de moralidade, a obediência à lei cósmica e uma obediência a uma lei interna da consciência, elas parecem válidas, né? Os dois registros eles apelam à consciência humana, clamando por validade. Então Abraão, no final das contas, ele toma uma decisão, mas talvez o mais importante nem seja isso, mas o drama que ele vive antes de tomar a decisão. E esse drama envolve esse confronto entre o indivíduo e o todo, entre a parte e o absoluto. Na Antígona de Sófocles, esse conflito ele é de certa maneira invertido. O coletivo geral ele é tido como estabelecido socialmente, politicamente, pelo rei Creonte, no caso, e a Antígona, ela de certa maneira age através de um pensamento que enfatiza a individualidade e uma moral de consciência, mas ela aponta o tempo todo para os deuses como uma fonte de moral superior à da própria lei estabelecida. Então aqui nós temos, um pouco semelhantemente a Mozi, a ideia de que a moral individual, a moral da consciência, também um tipo de proto-liberalismo, né? Tem condições de confrontar a coletividade, a sociedade ou o Estado, porque esta moral individual, na verdade, não seria uma moral apenas do indivíduo, mas seria esta sim a moral cósmica. E enquanto que a sociedade, o Estado ou a coletividade poderiam não estar em harmonia com a moralidade cósmica. E aí nós temos um dos nossos grandes pensadores, né, um pensador brasileiro liberal, Roque Spencer Maciel de Barros, que na sua análise do fenômeno totalitário, é um livro bastante interessante e claro, muito afinado com a época, muito harmonizado com a sua época, né, contexto de Guerra Fria e tudo. Nesse livro, Roque Spencer ele vai defender a ideia de que existem dois grandes
instintos, não seria bem a palavra, mas duas grandes disposições antropológicas humanas, em se falando de política e sociabilidade. A disposição para a liberdade e a disposição para a coletividade ou a totalidade, né? Muito na linha de Alain Besançon e também muito parecido com A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, de Karl Popper, o nosso Roque Spencer Maciel de Barros, ele vai defender, Alain Besançon, por exemplo, já defendeu que o grande conflito da humanidade é o conflito entre civilização e comunismo. É bem contextualizado ali no meados do século XX, né, segunda metade do século XX. Mas Roque Spencer vai definir esse conflito como conflito entre liberdade e pretensões à totalidade, uma tentativa de totalização da vida sociopolítica. E aí, claro, esses autores vão atacar duramente a ideia de um primado da coletividade sobre a individualidade e vão defender que, fundamentalmente, essa disposição para a coletividade tem a ver com uma busca psicológica, antropológica por segurança, né? Uma busca por tranquilidade, por conforto. E em troca dessa segurança total e desse conforto, o sujeito estaria disposto a abrir mão de qualquer parcela de liberdade, de toda a liberdade dele. E, naturalmente, os autores vão defender o oposto, vão defender que as tentativas de totalização da vida, por parte, por exemplo, do comunismo ou do nazismo, elas naturalmente e inevitavelmente caminham para o que seria, na prática, ditadura, né? Um sistema ditatorial, tirânico. E, portanto, o que nós compramos em troca da liberdade não é a segurança, mas é uma espécie de escravidão, uma espécie de subserviência completa. Na contramão desse pensamento, que é um pensamento claramente interessado, né, liberal, nós temos a crítica, por exemplo, de Alexis de Tocqueville em Democracia na América, um dos maiores livros, mais importantes livros do pensamento político, de toda a história do pensamento social político. E nesse livro, embora Tocqueville tenha feito uma fortíssima defesa da democracia liberal americana, ele vai observar que ela contém um vício perigosíssimo, latente, em germe, e esse vício é a possibilidade de, por conta de uma hiperênfase sobre a noção de indivíduo, a noção de liberdade individual, romper-se, fragmentar-se a estrutura social em favor de um individualismo vicioso. O que seria um individualismo vicioso? Seria o sujeito viver num isolamento quase completo, imaginando ou de maneira abstrata, tentando viver como se ele não estivesse integrado à sociedade. Nós vemos muito isso hoje em dia, percebemos que essa tendência viciosa do modelo liberal e individualista, particularmente, ela acaba se concretizando como um mal-estar social, uma espécie de descolamento do indivíduo da sociedade. Então, qual que seria a solução social, política, para essa crise, essa ruptura? Parece ser, de acordo com todos esses autores, uma ruptura bastante natural entre um princípio de individualidade, princípio de responsabilidade individual, de liberdade, por um lado, e um princípio de coletividade, de sociabilidade, de solidariedade, ou de coletividade também, inclusive de respeito e de até certo ponto obediência aos padrões, às normas e às leis estabelecidas pelo todo, mesmo quando individualmente eu não concorde de maneira plena com eles. Bom, a solução seria a conciliação dialética que Hegel, por exemplo, propõe pela primeira vez, mas depois dele outros também vão desenvolver, entre isso que nós chamamos de liberdade individual
e aquilo que nós entendemos como sendo a sociabilidade ou uma esfera da liberdade concretizada e fisicamente posta na coletividade através de instituições, de leis, de costumes, de cultura. Então, Hegel concilia as duas coisas que quase todos os outros autores entendem como inconciliáveis, né? Rompidas e cindidas de uma maneira muito radical, brutal. Ele entende as duas coisas como conciliadas no jogo dialético, né? Claro que enxergando que são polos opostos que se contrastam, mas também se complementam e por se complementarem existem um em função do outro e são reforçados um pelo outro. Então, ao longo do desenvolvimento histórico da humanidade, Hegel vai ver que nós passamos de uma liberdade incipiente no mundo antigo, de uma sociabilidade, um conceito de lei, de um conceito de Estado também incipientes no mundo antigo, para o conceito forte de liberdade ou para o conceito forte de Estado, de lei, de sociabilidade, conceito de constituição, né, de Estado de Direito no mundo moderno, porque essas duas coisas foram integradas. E foram integradas através da cultura ocidental por uma figura que hiperenfatizou os dois lados da oposição de uma maneira única. A total liberdade, compromisso de cada consciência para com suas decisões, a sua ação, e ao mesmo tempo uma total liberdade não mais vista como liberdade de, né, liberdade de opressão, liberdade de correntes, liberdade da espada, mas como liberdade de responsabilidade, liberdade responsável, liberdade em face do outro, liberdade que inclui e absorve o outro numa noção de responsabilização de cada um de nós pelo nosso próximo. E aí Hegel, claro, vai concluir quem inaugurou esse conceito forte de liberdade e esse conceito forte de sociabilidade ou de igualdade ou de coletividade, perfeitamente integrados dialeticamente, sob o conceito também terceiro de uma fraternidade universal, né, de uma responsabilidade para com todo e qualquer próximo, foi Jesus Cristo. No final das contas, Hegel vai concluir, Jesus Cristo é o inaugurador da única possibilidade, do único caminho político que é capaz de dar certo, porque um caminho que filosoficamente integra aquilo que as outras ideologias, outros sistemas políticos veem como radicalmente separado.